Olá, sou a professora Leiliane e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto de empreendedorismo juvenil. Esta será a nossa sexta aula e nós abordaremos o conteúdo do nono ano da nossa coleção do Sistema de Ensino Sucesso. O tema deste capítulo é Investimentos, fazendo o dinheiro trabalhar. Neste capítulo, nós vamos aprender que há diversas formas de destinar o dinheiro excedente, que é a sobra, a uma instituição financeira para que ela possa trabalhar por você. Ao estudarmos empreendedorismo, também aprendemos que é possível fazer o dinheiro crescer quando aplicamos na produção de bens ou serviços que podem ser ofertados e gerar receita e lucro. Isso porque com o trabalho é possível esse retorno. Mas você já parou para pensar que o dinheiro ele pode trabalhar por si só? Sim, é possível usar o dinheiro para gerar mais dinheiro, mesmo que para isso não haja uma troca por bens ou serviços. Você já aprendeu que pagamos uma remuneração pelo uso do dinheiro. São juros, uma espécie de aluguel do dinheiro. Afinal, se você tiver uma quantia e deixar uma instituição usá-la por algum tempo, ela vai lhe pagar esse aluguel na forma de juros sobre o valor que você deixou na instituição, banco. Parece confuso? É só pensar na famosa poupança. O dinheiro guardado rende um dinheirinho a cada mês, ou seja, você recebe um pouco mais do que ganhou por ter deixado o dinheiro lá, a serviço da instituição financeira. Na aula passada, nós aprendemos que o nosso orçamento pessoal ou familiar deve ser pensado de forma a ter receitas maiores do que as despesas, para assim nós podermos ter um excedente, que é a sobra, e possamos construir as nossas reservas. Mas o que fazer com esse dinheiro, né, com essa sobra? Você vai deixar guardado em casa, debaixo do colchão? Existe solução melhor e mais rentável para ele, né? E se você pensou no sistema financeiro, que é o banco, você acertou. Vejamos o exemplo. Paulo não se separava de sua câmera fotográfica. Com a ajuda dos pais e algumas economias, conseguiu comprar sua câmera e alguns acessórios para tornar ainda mais bonitos registros de paisagens e momentos. Na semana passada, a câmera de Paulo parou de funcionar. Ele foi à assistência técnica e fez o orçamento do reparo, que custa mais do que sua mesada. Ele não queria sobrecarregar os pais com mais uma despesa e aprendeu desde cedo a guardar seu dinheiro em uma conta poupança. Pediu que seus pais verificassem o saldo da sua conta e, verificando que o valor guardado dava para pagar o conserto, seus pais autorizaram o saque. E Paulo conseguiu consertar sua câmera sem precisar recorrer ao crédito. Na situação que nós acabamos de ver, será que Paulo depositou, no banco e estava realmente guardado o dinheiro como se fosse uma gavetinha virtual? Na verdade, havia ali um pouco mais do que o que ele havia guardado, graças ao rendimento, que são os juros, dessa transação financeira. O que acontece quando nós guardamos o nosso dinheiro em poupança? Que outras maneiras nós temos de fazer o nosso dinheiro trabalhar por nós? Lembram que nos capítulos anteriores nós aprendemos que é possível antecipar o dinheiro que ainda não possuímos para aproveitar algumas oportunidades ou resolver algumas situações, algum problema inesperado e que essa operação se chama crédito? Pronto. Pois bem, vamos agora conhecer um caminho um pouco diferente daquele, que é a poupança. Reservar o dinheiro que já possuímos para uma necessidade ou oportunidade futura, essa operação chama-se poupança. Quando falamos em poupança, é comum pensarmos naquela transação bancária em que depositamos nosso dinheirinho e esperamos obter algum rendimento enquanto ele descansa no banco. A verdade é que ele está trabalhando e não descansando. Essa transação chama-se conta poupança ou caderneta de poupança
e tem o propósito de oferecer rentabilidade, ou seja, fazer o dinheiro depositado acumular. A poupança, contudo, diz respeito ao ato de poupar, ou seja, aquilo que aprendemos anteriormente, ter um volume de receitas maior que o de despesas e guardar a diferença entre receita e despesa. Na verdade, o ideal não é guardar o que sobrar, mas sim programar a destinação de parte da sua receita para uma reserva, a sua poupança. Qual a diferença entre poupança e conta poupança? Poupança é o ato de poupar, construindo uma reserva, já a conta poupança é uma modalidade de investimento, visto que o dinheiro depositado terá algum rendimento em função do tempo. A prática de acumular o excedente para necessidades futuras é algo relativamente natural. Se sobrou, não há destinação, o caminho mais óbvio é guardar. Aqui vale a pena uma ressalva. Na sociedade de consumo em que vivemos e diante do bombardeio de estímulos à compra, é praticamente impossível que haja sobras se não houver um planejamento. Menos provável ainda é que você não encontre em que gastar as sobras. Sempre haverá uma tentação na vitrine, ou seja, física ou virtual. Por isso é tão importante a prática não de esperar sobrar para fazer uma reserva, mas de planejar uma reserva coerente com as suas possibilidades. Sabemos, no entanto, que o sistema financeiro conecta os poupadores e tomadores de empréstimo. Neste caso, além de poupar, você pode inserir suas reservas nesse sistema e fazer com que o dinheiro trabalhe. O que significa dizer isso? Significa que, ao entrar nesse sistema, ele não está exatamente parado ou guardado em uma gavetinha. O dinheiro que entregamos ao banco está circulando. Com ele, o banco pode viabilizar créditos àqueles que precisam e, com os juros obtidos nessa operação, remunerar o poupador e ainda tirar uma margem de lucro. Isso porque os bancos cobram taxas maiores dos tomadores de empréstimo e remuneram a taxas menores os poupadores. Neste momento, você deve estar pensando: então, quando eu precisar do meu dinheiro, ele pode não estar disponível. Bem, o sistema financeiro, com as suas normas e regulamentações, existe justamente para garantir essa circulação de forma segura. Para isso, precisa haver uma sincronia perfeita entre volume poupado e volume emprestado, para que uma reserva permaneça sempre guardada, enquanto o restante circula. Os bancos são obrigados a manterem uma reserva mínima diariamente. Por isso, sempre que olharmos o saldo da nossa conta poupança, podemos visualizar o crescimento do nosso dinheiro. Resumindo, isso significa dizer que quando depositamos o nosso dinheiro em uma conta poupança, nós não estamos simplesmente poupando, né, ou guardando, mas sim investindo, certo? E antes de falar diretamente de investimento, nós vamos falar de uma forma genérica, né, sobre gastos. Imagine que da sua mesada sobrou uma quantia, ok? E que você gastou em duas situações fictícias. A primeira situação, você comprou um kit de doces e salgados, né, para aproveitar uma tarde de filmes ou séries, né, saboreando essas delícias juntos dos seus amigos, certo? Vamos para a situação 2. Você comprou um material para artesanato e confeccionou alguns chaveiros, né, super criativos, é, bonitos, coloridos, certo? E que venderam, né? Uma vez que eles foram vendidos, eles resultaram em um ganho maior do que a quantia que tinha sido empregada para a compra do material. Em ambas as situações, houve um gasto, tanto na situação 1 como na 2. Porém, que uma vez foi retirada uma parte da sua receita, que era o valor que você tinha. Mas, na segunda situação, a quantia gasta proporcionou um retorno, né? Por isso, nós dizemos que ali foi um investimento. Ou seja, a partir do momento que você comprou materiais de artesanato, fabricou chaveiros, vendeu
e houve um retorno do dinheiro, você investiu. Será que todo gasto é um investimento? Não. Todo dinheiro que empregamos em algo é um gasto, mas quando esse gasto gera um retorno financeiro, chamamos de investimento. Quando nosso dinheiro é empregado em uma instituição financeira e com isso obtemos algum rendimento, dizemos que houve um investimento. A rigor, a conta poupança pode ser considerada um investimento, mas precisamos compreender que há duas grandes categorias de investimento: renda fixa e renda variável. Um investimento de renda fixa tem seu retorno sob a forma de juros, ou seja, um percentual é aplicado sobre aquela quantia periodicamente, como você já aprendeu, em regime de juros compostos, já que as taxas são aplicadas periodicamente sobre o resultado do período anterior. Esse tipo de transação funciona como uma espécie de empréstimo. Desta vez, nós que emprestamos à instituição financeira, por isso somos remunerados na forma de juros. Esses juros podem ser pré-fixados, definidos no início da operação, ou pós-fixados, a serem definidos e podendo variar no futuro. Por exemplo, com base na taxa Selic, que veremos daqui a pouco como funciona. Mesmo que as transações pós-fixadas tenham juros passíveis de oscilação, ainda assim trata-se de um investimento de renda fixa, porque o valor aplicado será recebido. Afinal, você emprestou e o que se modifica é apenas o valor adicional, retorno, que pode ser maior ou menor conforme a taxa de juros que incidir na operação. Como funciona o investimento de renda fixa? Nesta modalidade, o investidor realiza uma espécie de empréstimo para a instituição financeira e é remunerado sob a forma de juros, que incide na quantia investida durante o período do investimento. A famosa taxa Selic. A sigla Selic soa familiar para você, não é? Vez por outra, é dita no noticiário quando o assunto é dinheiro ou a temida inflação. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. O nome é grande, mas na prática precisamos entender que Selic é a taxa básica de juros da nossa economia, ou seja, o custo do dinheiro. Essa taxa não é fixada aleatoriamente e suas oscilações têm mais impacto na nossa vida do que podemos imaginar. Para começar, existe um grupo encarregado de definir a meta da taxa Selic. Esse grupo é o Comitê de Política Monetária, Copom, e pertence ao Sistema Financeiro Nacional, SFN. Essa meta é muito importante porque repercute na inflação. Se a taxa Selic está baixa, temos um baixo custo do dinheiro, ou seja, juros mais baixos. Com juros mais baixos, é mais vantajoso para os tomadores de crédito obterem empréstimos, o que acontece o consumo. Se mais pessoas estão consumindo, a demanda por bens é maior, e isso faz com que o preço desses bens aumente, afinal, a procura aumentou. A famosa inflação. Por outro lado, se a Selic sobe e os juros se tornam mais altos, o acesso ao crédito e o poder de compra ficam comprometidos. A inflação cai? Sim, mas à medida que o poder de consumo cai, as empresas vendem menos, possuem menos receitas, o que resulta em menos empregos, ou seja, uma situação bem difícil, pois não há crescimento econômico. Por isso falamos em metas. A inflação por si só não é um bicho de 7 cabeças. Ela só precisa ser mantida sob controle para que haja um crescimento sustentável. Para essa diferença ficar ainda mais clara, vamos conhecer outra categoria de investimentos. Quando realizamos um investimento de renda variável, não estamos emprestando dinheiro para recebê-lo depois com juros. Estamos, na verdade, comprando um ativo que, de forma bem simplificada, é algo que tem valor comercial e pode ser negociado. Por exemplo, você pode comprar uma minúscula fatia de uma empresa. Chamamos essas fatias de ações. Esses ativos podem gerar renda de duas maneiras. Podem se tornar mais ou menos valorizados.
Imagine que você comprou um carro por X reais e daqui a 2 meses ele está custando 25% mais caro. Dizemos que esse bem se valorizou e ao vendê-lo, você pode ganhar até 25% mais do que gastou. O mesmo pode acontecer com fatias de empresas ou mesmo imóveis. Você adquire um ativo e quando ele valorizar, você pode vendê-lo por outro preço bem maior. Podem resultar em renda. Se você comprou uma minúscula fatia de uma empresa, você empregou seu dinheiro no funcionamento dela. Então, nada mais justo que, quando essa empresa lucrar, você receba uma parte desses resultados, proporcional ao que você empregou. Então, isso significa que os investimentos de renda variável não rendem juros, mas eles possuem um mecanismo próprio de rentabilidade, ganhos, certo? Esses ativos, que é qualquer coisa que um investidor ou empresa possua que possa ser convertida em dinheiro, eles costumam ser comprados por um mercado chamado Bolsa de Valores. Qual a diferença entre poupar e investir? Ao pouparmos dinheiro, estamos apenas construindo uma reserva. Ao realizarmos um investimento, nós temos a perspectiva de que aquela quantia gere algum percentual de retorno. Qual é a melhor opção de investimento? Em primeiro lugar, precisamos recordar a relação entre risco e retorno. Investimentos como a conta poupança têm seu rendimento limitado aos juros que podem incidir sobre aquela operação. Sua rentabilidade, ou seja, possibilidade de retorno, é muito limitada, mas os riscos são baixíssimos. É muito pouco provável que você não resgate o que investiu. Já os investimentos de renda variável podem valorizar muito e resultar em um imenso ganho, mas também podem desvalorizar na mesma proporção, e aí sim você perde dinheiro. Afinal de contas, você não emprestou, você adquiriu um ativo e se ele não funcionar bem, seu dinheirinho pode encolher. Sendo assim, a melhor opção de investimento será de acordo com o seu perfil de investidor. Você prefere ganhar mais, mesmo que corra riscos, ou ganhar menos de forma segura? 2. O objetivo do investimento. 3. O prazo. Afinal, você pretende retirar logo o que empregou ou deixá-lo descansando a perder de vista? Como funciona o investimento de renda variável? Ao investir nesse perfil, a pessoa compra um ativo, ou seja, algo a ser negociado, que pode ser vendido ou gerar lucros. O que devemos levar em consideração ao escolher a categoria de investimentos mais adequada, nós devemos sempre observar nossa relação com o risco, nos objetivos e o prazo em que pretendemos resgatar nosso dinheiro. Estamos ao final de mais um capítulo. E talvez você esteja pensando que é muito novo, que ainda é muito cedo para pensar em investimento. Tudo bem, mas nunca é tarde demais, nunca é cedo demais para exercitar o autoconhecimento, né? E todo investimento envolve uma tomada de decisão. Então, toda tomada de decisão envolve lidar com os riscos. Quando se trata de investimento, nós sabemos que os mais rentáveis são os mais arriscados. Enquanto os menos rentáveis oferecem mais segurança, costuma-se classificar os investidores em três perfis: o conservador, moderado e arrojado. Agora que você já sabe que investimento não é um bicho de sete cabeças e que não faz o menor sentido deixar o seu dinheiro ali parado, que tal você começar exercitando, né, o hábito de guardar uma pequena fatia da sua mesada? Você pode, né? Você tem a oportunidade de guardar em uma poupança, ok? Então, mesmo rendendo bem devagarinho, será interessante ver na prática que o dinheiro está trabalhando enquanto você edifica o seu futuro. Até a próxima aula. Bye, bye!